Bem-vindos a mais um vlog. O vídeo de hoje vai ser sobre o livro que vocês escolheram no vídeo de lidos do mês passado. Pra quem não sabe, né, ou não acompanhou os resultados, geralmente é difícil de acompanhar, né? O livro que venceu foi Um Amor para Lady Joanna, da Julie Garrett. Acertei o nome dela. Publicado pela Universo dos Livros. Esse livro já tá há uns 2, 3 anos na minha estante e ele é da minha meta de 51 livros pra ler este ano. Ele venceu na votação e eu já tava querendo ler ele já faz um tempo, né? Tava ansiosa porque romance de época, né? Romance de época sempre me chama atenção. Estou lendo esse livro com a Fran Simone. Ela já tinha comentado comigo também já faz um tempinho que quando eu fosse ler, pra mim chamar ela pra gente combinar, né? Ela já tava me esperando. Então aí venceu, eu falei, Franci, é agora. Você tá disponível pra ler comigo? Ela, bora, amiga, demorou. Então separamos pra ler um capítulo por dia. Seguindo esse cronograma, eu creio que a gente termina esse mês ainda, porque tem uns capítulos que são um pouco longos, mas a história é bem fluida. Então a gente até que tá seguindo de boa, tá lendo bem de boa. E a história também tá aprendendo a gente. A história se passa na Inglaterra, em 1200, e a gente vai acompanhar a história da Joanna, obviamente. Ela se casou com 13 anos, a gente sabe que na época os casamentos eram dessa forma, as meninas se casavam muito jovens, às vezes ainda nem o corpo estava preparado pra um relacionamento, pra ter filhos, mas enfim, aos 13 anos ela se casou, com um homem bem mais velho que ela, claro, mas ela não teve um casamento muito agradável. O cara batia nela, tinha relações com ela de forma bem brusca. Ela até menciona no livro que ela tinha muito medo porque ele era um cara muito grande e ela é bem pequena, acho que é 1,5 m mais ou menos que ela tem, então ela tinha muito medo. Quando ela está com 16 anos, esse marido dela acaba morrendo. Como ela era viúva, então ela foi ver os cuidados do rei. Se ela quisesse viver livre ou se submeter a um novo casamento, ela tinha que pagar uma multa anual para esse rei. Então, como ela não pretendia se casar, continuou vivendo com esse rei por algum tempo. Até que o irmão dela, o Nicholas, misturando um pouco de política também, acabou arranjando um casamento pra ela com o Gabriel Macbeth. O Nicholas e esse Macbeth, eles são meio que rivais, pelo que eu entendi. Ainda não foi destrinchado o que acontece com eles, mas eu sei que o Macbeth acabou se casando com a Lady Joanna, e ao contrário do que ela esperava, ele é um pouco mais agradável que o marido dela. Eu não vou dizer que ele é um príncipe, que ele é totalmente sensível, amoroso, porque ele dá umas tiradas nela e fala, cara, seja mais delicado. Mas por outro lado, ele trata ela muito bem também. No Lua de Mel, ele é bem mais cuidadoso, trata ela com mais carinho, e aos poucos ele vai desvendando e tendo conhecimento de que aconteceu com a Lady Joanna. Eu achei engraçado a cena do casamento que eu vou falar pra vocês, que ela, gente, é engraçado, mas por um lado é preocupante, porque como ela tinha muito trauma, né, em relação a casamentos, então bem na hora da cerimônia, que o padre perguntava as coisas pra ela, você aceita se casar, não sei o que, né, aí ela olhava assim e perguntava pro Gabriel, mas e nessa condição, se eu me casar com você? E ela saiu correndo, ela ficava com medo, sabe, umas 2, 3 vezes ela saiu correndo, até que o Gabriel falou, não, peraí, segurou ela pelo braço antes dela, né, sair pela última vez e falou, vamos resolver isso agora pra terminar esse casamento, senão a gente ficar o dia inteiro aqui, né? Foi bem engraçada essa cena, mas foi legal porque a gente vê a Lady Joanna começando a confiar no Gabriel, porque antes ela não confiava em ninguém, devido a todo o trauma, né, que ela passou, ela não confiava em ninguém, mas aos poucos o Gabriel vai quebrando essas barreiras, vai mostrando pra ela que ele se importa com ela, apesar deles não ter se casado por amor, ele vai tratar ela com respeito, com certo carinho. Eu tô curiosa também pra descobrir o que tem em relação ao Nicholas, que é o irmão da Lady Joanna, meu irmão, na verdade, né? Porque acho que ele foi adotado quando era novo. E Macbeth, tem alguma coisa aí por trás, algum mistério que nem a Lady Joanna sabe, mas acho que vai ser revelado posteriormente. Eu li 6 capítulos do livro e vou continuar a leitura. Depois eu venho contar pra vocês, mas eu tô gostando. A leitura tá sendo bem fluida. Alguns capítulos são curtos, são 5, 6 folhas, mas alguns já é quase 20, tá? Mas enfim, eu vou ler mais e depois eu venho conversar com você. Não sei se vai vir querer falar comigo, porque o bicho é enjoado, né? Mas, enfim, eu já volto. Eu quase arranquei o dedão fora pra descascar a mandioca, mas olha, tá todo dolorido, todo machucado, gente. Pensa uma pessoa que detesta, que odeia e não tem jeito nenhum pra descascar a mandioca, sou eu. Mas enfim, né? Vai ter mandioca com dedos hoje na janta. Hoje tá um dia bem chuvoso, tá chovendo desde ontem. Tá bem gostoso, né? Pra ficar em casa, pra ler, a casa tá limpinha, então... Hoje eu só fiz a prova, né? Da faculdade.
Então, tô aproveitando o resto da tarde pra ler. E eu vou atualizar vocês da leitura de Um Amor para Ler de Joana. Deixa eu ver que capítulo eu parei. Eu parei no capítulo 10. A Joana continua lutando pra mostrar o seu valor, pra ganhar espaço em meio aos clãs. Ela se casou. Se eu não me engano, ela é uma McLaren. Acho que assim pronuncia. E ela se casou com Gabriel McBain. Então fica essa disputa entre clãs. E as pessoas ficam cobrando no pé dela pra ela ter que cada dia usar o manto de um clã, pra ela não dar prioridade a nenhum dos dois. Então, um dia ela usa o manto dos McLaren e outro dia ela usa o manto dos McBain. Nossa, e quando teve uma cena aqui do cara cobrando isso dela, tipo, porque ela esqueceu e ela usou um manto 2 dias seguidos de um dos clãs, gente... Né, na cabeça deles é porque ela tá bandeando mais pra um lado de um clã. Se ela fosse assim, ela não teria casado com o Gabriel, né, que é um McBain. Tem momentos que o Gabriel é protetor demais, ele não quer que a Johanna saia das moradas dele. Mas se for pensar, né, gente, realmente ele pode ter um pouco de razão, porque antigamente era muito perigoso pra mulher andar sozinha, não tinha nenhum tipo de lei que as protegesse, né. Só que ela se sente presa, fica presa o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, porque tem milhares de empregados e... a gente em quarentena já sabe a agonia que fica, né? Imagine. Ela não ouve muito o Gabriel, não. Ele fala todo dia, toda hora: mulher, não saia de casa, fica aí que é perigoso, você não pode sair. Mas ela sai. Ela sai pra conversar com umas pessoas que ela conhece. E teve um momento que ela saiu, mesmo que teve algumas pessoas acompanhando ela a cavalo, ela acabou se infiltrando em uma, que ela foi parar numa caverna pra tentar descobrir um negócio de barris de bebida, alguma coisa assim. Ela acabou se vendo sozinha com alguns lobos, gente, foi uma aventura que só. Só que eu fiquei um pouco em dúvida nessa questão, nessa parte, porque eu fiquei assim, será que tem algumas pessoas conspirando contra ela? Eu fiquei assim, por mais que o Gabriel tenha aparecido depois pra ajudar, mas eu fiquei meio assim, porque eu não achei que foi muita coincidência, sabe? Eu senti que parece que forçaram ela, aquela situação, a se perder, sabe? Eu tô gostando do livro. O Gabriel tem hora que ele fala umas coisas que eu não gosto muito, sabe? Que eu falo, nossa, cara, seja mais delicado com ela. Ela já sofreu muito, mas mesmo assim ele gosta dela. Comparado ao ex-marido dela, ele trata ela muito bem. Eu vou ler mais, tá? Tô na metade do livro. Depois venho atualizar vocês. E curtir minha chuvinha aqui. Eu estou regravando agora o que eu tinha gravado agora há pouco. Eu tava no chão, só que eu acho que o chão me deu um pouco assim, de friagem. Eu tava espirrando pra caramba. Tive um surto aqui de espirros. A gente falou, vamos mudar de lugar porque não tá dando certo. Não deu certo. A Glaucia tinha me queimado também na parte anterior, né? Falou queimado que... não. Queimado sim. Porque eu consegui convencer ele a vir gravar essa parte do vlog comigo, senão ia ficar o vlog inteiro só com a minha cara, né? E acho que é porque ele tá de bom humor hoje. Não tira esse negócio da minha cara. Tira da sua cara. Agora então vou falar só eu aqui nesse vlog. Então vamos lá, galera. É assim que você quer? Não. Então, você viu que ele tá felizinho hoje? Nem tive dificuldade pra convencer ele. Então, ó, ele tá de bom humor hoje. É que eu dormi bem. Eu dormi muito bem essa noite. Dormiu quase 12 horas. Quase 12 horas, gente. Eu gostaria de ter dormido às 14, mas tá bom, né? A gente aceita o que a gente tem, porque, né? Esse final de semana a gente não fez nada, a gente ficou só de molho. Final de semana inteiro, praticamente. Onde a gente dormiu 2 vezes no dia. Por causa do frio, a gente praticamente não saiu da cama, só lendo e comendo. Só. Então vamos lá, deixa eu falar sobre minha leitura. Glaucio, não tá fazendo nada, segura aqui esse livro. Eu tô lendo... Elantris, do Brandon Sanderson. Deixa eu dar um close aqui no livro. Ó, que livro lindo. Vamos lá, esse livro aqui eu tinha ganhado do Marquinhos e já tava com vergonha já, porque ele deu esse livro há quanto tempo, Glaucia? Vai fazer 2 anos já, final do ano. E tinha que ler, né? Pô, Marquinhos, né? O Marquinhos me cobrou, meteu louco em mim e falei assim, né? Ah, eu vou ler esse livro agora. Ele fala, nunca dou nada, eu dou as coisas ali, fica lá jogado. Mas tá bom, eu tô lendo agora. E na verdade eu tô tentando colocar em dia todas as leituras e todos os livros que eu ganhei de inscritos aqui do canal, de amigos e... Porque ele vai ganhando e não lê, né? Eu leio, você, só que demora um pouco, eu sou enrolado, como você diz, né? Muito enrolado. Fale sobre o livro. Eu sei que ele fala de uma princesa. Como você sabe falar princesa? Porque a mãe Tirita falou pra mim, ela falou que eu ia amar, porque tem uma princesa super girl power no livro. Tá, ela é super girl power mesmo. Então pronto. Mas não é as princesas que você... Não, eu sei que não é princesa de conto de fadas. Se tiver uma princesa girl power, tá ótimo, né? Pro século XXI é isso que eu quero. Mas aqui não é o século XXI, aqui é um mundo fantástico. Eu sei, mas é o que eu quero ler, viver... Eu como uma garota do século XXI, eu quero ler uma
Mulher do século XXI. Mas ela não é do século XXI. Qual que é a dificuldade de entender isso? Não, ela tem uma mentalidade de uma mulher do século XXI. Ah, é? É verdade? Vamos lá. Deixa eu falar pra vocês do que é a história. Elantris é uma cidade em que, bom, antigamente tinha os elantrinos, né? Podia ser elantrenses, Elantrines. Elantrinos. Nós moramos em Prudente, somos prudentinos. Foco, vamos focar. E nesse mundo fantástico em que existem os elantrinos e existem muitos outros povos, né? Os elantrinos eram pessoas que eles eram diferentes, eles tinham uma áurea diferente, eles eram considerados quase deuses. E eu não vou especificar aqui quais que eram as descrições e quais que eram os atributos dos elantrinos. Vocês vão ler para vocês saberem. Mas eu vou especificar o que acontece depois da Sheod, que foram as transformações de pessoas. E os elantrinos começaram a sofrer algumas mutações genéticas. E eles começaram a ficar calvos, a pele ficar meio roxa. E eles não precisavam se alimentar. E a partir do momento que eles sofreram essa mutação e eles foram aprisionados dentro da própria cidade, porque as cidades que estavam ao redor, né, governado por um determinado rei, aprisionou ele dentro das muralhas da própria cidade, assim eles foram viver o resto de suas vidas dentro daqueles muros e sem se alimentar, sem nada. E como que eles viviam sem comer? Eles não precisavam comer. Eles tinham força sem comer? Eles não tinham força, eles eram miseráveis. Mas como sobrevivia sem comer? Eles não podiam se machucar porque não cicatrizavam. Até diziam que eles eram mortos vivos, né? Mas como que eles, assim, aguentavam todo dia sem comer? Eles não precisavam comer. E é aí que tá, é o X da questão. Eles não precisavam se alimentar, não precisavam de mais nada. Eles apenas estavam mortos, mas estavam vivos. Nossa, que legal. Só que eles tinham que tomar muito cuidado, porque uma simples farpa que entrasse nos dedos deles seria equivalente a um rasgo do ombro até os dedos, né? Então, assim, eles não iam cicatrizar nunca mais. E aquela dor ia ser eterna até os dias que eles sucumbissem de vez. Porque as mulheres que menstruava sempre, então, não parava, porque... né? Menstruava pro resto da vida. Mano, eu não sei. Não entrou nesses detalhes. É porque foi óbvio, enfim. Viu? Se fosse uma mulher, ia reparar nisso, que é o que acomete a gente todo mês. Nossa, legal esse livro, hein? Parece que é melhor até que o Mistborn, a premissa, assim. Então, mas tem algumas falhas, eu já vou chegar lá. Se você quiser falar nas falhas do próximo tape, eu te espero pra gente finalizar o blog. Pode ser. Beleza, pode ser então. Então agora eu vou falar sobre a sinopse e a ideia do livro. Até porque tá ficando muito grande essa parte que eu tô falando. As outras partes não ficou tão grande porque eu tô sozinha, então pode caprichar. A ideia dos elantrinos é basicamente essa. É muito mais que isso, na verdade, só que eu não vou conseguir entrar nesses detalhes aqui em um vídeo simples como esse, um vídeo rápido. Você vai fazer uma resenha, né? Vou fazer uma resenha futuramente, daqui a um ano mais ou menos. Quando você já tiver esquecido a história. Pode ser. Vocês já entenderam mais ou menos como que é o elantrino. Tem muito mais que isso. Tem a questão do dor, que é algo fundamental, tá, para essa história, para você entender como que funciona Elantris, como que funcionam os elantrinos, só que não dá para não poder explicar isso porque é muito complexo e... Bom, enfim. O importante é que tem 3 personagens aqui nesse livro. A princesa, que é Gloucester Previll, um líder religioso aqui que ele é... Pé no saco. E um príncipe que é o Haldane. A princesa se chama Sarene e o religioso se chama Hayden. Eles vão ficar juntos? Defina ficar juntos. Ai, tem que explicar pra ele todo vídeo. Eles vão se relacionar? Relacionamento social ou relacionamento conjugal? Amoroso. Ah, não sei, Glaucio. Eu tô no metade do livro ainda. Acho que não, que já tá metade nada, ele já tá acabando. O príncipe é uma pessoa bem carismática e ele tava prometido pra essa princesa de outro reino, só que ele foi acometido com essa doença, né? De um dia pra noite ele foi acometido com... A Glaucio mexendo na minha mão aqui. É que se eu ficar muito perto, tem que ficar meio quadrado. Só que a Sheod alcançou ele também e ele acabou se tornando dessa forma. E ele foi condenado à cidade. E ninguém ficou sabendo. Para as outras pessoas, o príncipe estava morto. O rei não podia simplesmente falar que ele foi acometido com essa doença, vamos falar assim, para poder ficar mais contextualizado de uma forma que vocês entendam e fica fácil para mim explicar. E ponto, né? O príncipe morto. E quando que a princesa chegou no reino, porque ela estava prometida a ele, um casamento de conveniência, é claro, ela já chega de luto e por N motivos ela vai permanecer, não vai quebrar o contrato de casamento porque ambos os reinos precisam desse contrato. E ela realmente é uma personagem muito forte, muito carismática, ela é uma personagem diferente, ela é uma mulher à frente do seu tempo, apesar que eu não sei que tempo que é isso daqui, mas eu acho que fica fácil pra vocês entenderem quando a gente fala assim, né? Ela não é uma garota comum, ela não é uma garota padrão, fisicamente ela não segue os padrões de beleza normais, isso daí é ressaltado algumas vezes no livro. Enfim, eu não vou falar sobre o personagem religioso porque ele é um personagem complicado de falar assim de uma forma rápida também, eu já tô falando aqui há 11 minutos quase. O interessante e o importante é vocês entenderem que a história é contada nessas 3 linhas, na linha religiosa, na linha política, a partir do ponto de vista da Sarene, e a linha que se desenvolve
toda a problemática de Elantris, que é no caso o ponto de vista do Rowling. E como eu falei pra vocês, no próximo capítulo eu venho aqui pra poder falar sobre os pontos que eu não gostei desse livro. Foram vários, tem várias coisinhas aqui que não tá legal. Eu gostei muito mais de Skeward e de Mistborn, embora Mistborn tenha aquele defeito lá de ser um livro assim padrão, né, dos livros de fantasia, né, a fórmula padrão. E Elantris tem uma premissa tão legal. Tem uma premissa legal, mas só que foi feito em apenas um livro. E o autor meio que, sabe... Eu já vou falar aqui já que já que a gente acabou entrando nesse assunto. Não, guarde pro próximo. É pra guardar pro próximo mesmo? É, porque senão você não aparece. Pra eles vai ser daqui 2 minutinhos. Pra nós vai demorar mais uns dias ainda. Tá então guarde bom, pro então. próximo. Vamos lá, vai. Agora fala sobre a sua leitura. Espero que eu pegar meu livro. Tô esperando. Pode agora? Pode agora. Bem, aproveitando o gancho do Mikael, né, pra falar sobre atitudes dos personagens, principalmente o que ele falou em relação à princesa Serena dele lá, né? Sarena. Vai deixar na minha cara mesmo? Sarene, na verdade. Deixar na minha cara mesmo? Pode deixar na sua cara mesmo. Eu não vou focar muito na Lohana agora. Lohana não. Lohana. Olha a menina que eu trabalho lá na farmácia. Tira da minha cara. Lady Johanna. Eu não vou focar muito na Lady Johanna agora, eu preciso falar um pouco sobre outra personagem que tá sendo um papel muito importante e interessante aqui no livro, que é a Claire. Ela é uma personagem que apareceu aqui mais pra frente na história. Falta em média de 90 páginas pra me acabar, tá? Mas eu preciso vir falar um pouco sobre isso com vocês. É sobre a Claire. Ela foi abordada aqui na história. Assim fica bom. Ela é uma mulher que ela representa, na época, as mulheres que não tinham escolhas. Até marquei vários pontos aqui. As mulheres que, na verdade, eram usadas como jogos, como acordos. Ou seja, o pai dela era um carrasco total, que tava nem aí pras filhas mulheres. Tanto que cada vez que a mãe dessa Claire tinha uma filha mulher, depois do parto, o pai dele ia lá e espancava a mãe dela. A esposa dele, no caso, né? Como se ela tivesse culpa, né? Aí, quando ela conseguiu, a mãe dela, ter o terceiro filho, um homem, aí a mãe dela morreu. Que, tipo, eu acho que ela, pelo que eu entendi aqui, ela tava tão cansada da vida, né? Apanhou do marido, porque tinha filha mulher. E ela entregou o homem varão que tanto ele queria. Só que aí, como o pai da Claire não tava nem aí pras filhas mulheres, então, além de judiar da menina, ele acordou um casamento com outro cara, que é um tal de McInnes lá, que, gente, pelo que ela fala, é pior que o próprio pai dela. Então ela acabou inventando toda uma história pra poder se safar desse casamento, e foi onde ela foi parar nas mãos lá de Lady Claire. Porque ela inventou que ela tinha sido meio que abusada por alguém do clã McBain, que é o marido, né, da Lady Johanna, o Gabriel. Ela apanhou, gente, ela apanhou e tava nua, e ela falou que tava grávida. E o tal do McInnes lá, o noivo dela, levou ela toda estrupiada, porque ele espancou ela, né, eles estavam noivos, querendo saber quem tinha abusado da noiva dele. E eu achei muito legal porque a Lady Johanna, sem preconceito nenhum, não queria nem saber se ela foi... se ela traiu, que raio que ela fez. Ela simplesmente tomou as dores da mulher e enfrentou esse McInnes, deu uma flechada nele, gente. E que garra que tem essa Lady Johanna, porque ela tomou as dores da Claire e tá ajudando ela de todas as formas a enfrentar isso. Tem algumas histórias a mais por trás, nem todas são verdadeiras por trás desse segredo da Lady Claire, mas eu acho tão legal abordar isso, o ponto de vista de uma mulher que não tem voz ativa, que não tem força. Na verdade, nenhuma mulher tem voz ativa, nem a própria Lady Johanna, mas ela tá lutando bastante, principalmente entre os dois clãs, estão disputando a atenção da Lady Johanna pra poder ter sua voz ativa. Ela chega a gritar, né, pra chamar a atenção. Mas só uma retratação que eu vou fazer pra vocês, eu falei que um dos clãs era a família da Lady Johanna, não é, tá? A Lady Johanna casou com o clã do McBain, que é o Gabriel. Casou com o Gabriel, que faz parte do clã McBain. E tem outro clã lá, mas ela não é da família dela, tá? Só pra arrumar. Eu achei legal vir contar isso pra vocês, esses pontos. Gente, eu tô marcando muita coisa que a autora levantou aqui. Então eu tô achando legal a ponderação que a autora trouxe. A Lady Johanna, que é uma mulher batalhadora, apesar dela ter sofrido no passado, ter também sido judiada pelo marido dela. Então ela tá usando meio que a experiência dela, né? Toda a força dela pra poder dar apoio e transmitir essa força pra Lady Claire também. Então eu tô achando muito legal isso e eu achei bem necessário comentar com vocês, né? Pra vocês verem que não é simplesmente um romance de época clichê, evidenciando bastante a minha posição da igreja sobre as mulheres, mas isso também é bem partidário, porque tem alguns padres que pensam de uma forma e tem uns padres que pensam de outra. Porque um padre falava pra Lady Johanna que as mulheres eram tão baixas, o patamar dela estava abaixo dos animais, que as mulheres não eram praticamente nada. Aí veio outro padre lá próximo ao clã do marido dela que falou que não é nada disso, a mulher é igual ao homem, né? Aos olhos de Deus, o homem e a mulher são iguais. Então a gente vê essa disparidade. Gente, tem muita coisa legal aqui nesse livro que eu me surpreendi. É um romance de época que eu teria interesse em ler, porque ele não é um romance de época clichê, tem essa abordagem um pouco histórica. Exatamente. E a discussão de alguns problemas
sociais, inclusive atuais. É verdade, a gente olha pra essa capa fofinha da menina com o vestidinho tudo bonitinho, mas, gente, a gente não enxerga nem pela sinopse, assim, do tanto da carga que tem por trás. Olha, recomendo demais. Mas eu vou falar mais no próximo take pra finalizar, porque já deu 20 minutos nessa parte, né? Você não gosta de vlog longo? Tá em vlog longo. Só quanto mais eu falo, o Miquel corta. Então, depois eu vou finalizar, mas eu espero ter atiçado um pouco mais a curiosidade de vocês com essas informações. Gente, o livro tá muito, muito bom, tá me impressionando. Eu tô até fazendo várias anotações de lápis, né? Que depois que a Samara me ensinou como fazer algumas anotações. A Samara ensinou a Glaucia a fazer anotações de lápis e a Glaucia vai ensinar pra vocês como que fazer anotações de lápis pra gastar menos post-it. Mostra aí, Glaucia. Deixa eu ver, deixa eu achar uma parte aqui. Tô tonto já, mano. Nossa. Aqui, ó. Vou ver se tá mostrando aí. Vai. O que a Samara me ensinou? Por exemplo, eu anotei a página bem em cima, onde eu quero fazer a anotação. Geralmente eu anoto assim na frase, né? Mas eu anotei bem em cima e ela me ensinou a marcar com umas chaves, assim, os trechos que eu quero. Aí aqui embaixo, na mesma página, em vez de eu colocar outro post-it, eu coloquei outras chaves. Eu tô fazendo assim em várias partes. É um pouco óbvio, mas às vezes a gente não pensa nessas coisas, né? Aqui também, aí na mesma página aqui do lado tem outra marca. E também tá ajudando bastante. Aí tipo assim, eu marquei com post-it, aí eu dou uma olhada nas folhas, aí eu vejo que tem 3 anotações de lápis. Entendeu? Eu tô fazendo isso, pra quem quiser a dica. Tá bom. Vamos parar, que esse vlog já tá muito grande já. Tô cansado de gravar. Mas vai assistir agora. Tá, fui. Até mais. Tchau. Glaucia tá gravando. Tava tirando pelinho cravado. Bom, vamos lá, vamos terminar esse vlog, né? Eu vim aqui falar sobre o meu livro que é Elantris, tá, gente? Eu vim falar sobre a minha leitura, tá? Eu vim falar sobre... Não é isso, você tem que puxar o livro da sua cara, pô. Bom, deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre a questão que eu tinha levantado na parte anterior. Que você ia apontar os pontos negativos, né? Sim. Na verdade não são tantos pontos, na verdade não são tantas coisas. Eu vou citar aqui o que está mais evidente, que é uma situação que eu devo considerar nesse vlog de leitura. E o resto vocês veem na resenha. Daqui a um ano. 1 ano e meio. 1 ano é o Senhor dos Anéis que vai sair. Pela história ter início e término nesse livro aqui, ser um livro único, obviamente. O livro eu achei que teve algumas resoluções muito fáceis que o autor talvez não teve tanto tempo para poder desenvolver. Eu vou citar um exemplo bem básico aqui, bem rápido e objetivo. Para quem lê o livro vai saber o que eu tô falando, que foi a problemática que o Róden ele sofreu em Elantris, porque ele foi jogado lá e ele meio que governou a cidade. Ele alcançou esse status de governante, vamos falar assim, através do diálogo. E eu achei esse diálogo muito fácil. Eu achei que o desenvolvimento e a conquista da governança por ele foi uma coisa muito abrupta. Eu senti que o autor teve que fazer isso aí muito rapidamente, muito por cima, para poder se encaixar em quantas páginas tem esse livro? 500 e poucas. É isso. Na cidade de Elantris tinha vários clãs aí, e esses clãs tinham os seus líderes. Da página 211, se eu não me engano, da página 213, por exemplo, o Róden praticamente eliminou aí através do diálogo um inimigo assim em potencial e trouxe ele pro lado dele. Então assim, simples assim, eu não achei convincente, eu não gostei disso, eu não realmente... Essa cara de enjoada é por causa disso. Fora isso, achei a ideia do livro bem legal, gostei da escrita, como sempre, né, do Brandon Sanderson, é um ótimo escritor. Eu acho que foi só esse ponto assim, que me incomodou um pouco, que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, poderia ter sido melhor desenvolvido e não foi. Infelizmente é isso. Por se tratar de livro único, né? Sim, não, talvez pudesse ter sido trabalhado de uma forma melhor, mas infelizmente eu achei que foi corrido, foi muito batido, não ficou assim convincente. Nossa, você deu pro livro? Não avaliei com nota, eu esqueci. Você nunca avalia com nota? Pra gente ter uma ideia. Pra gente ter uma ideia do que você achou, você nunca avalia com nota. Tá, vamos lá, dar um 4. Ah, tá bom, tá ótimo. Ótimo. Fala sobre sua leitura. Falar porque tá acabando a bateria já. Mais uma vez nesse canal, só acaba a bateria. Bem, depois do que eu contei pra vocês, né, sobre a Johanna...
Ai, com mania de pôr minha carona. Depois que eu contei pra vocês, a Johanna ajudar a amiga dela, Clara, uma coisa assim. Depois disso, teve um plot twist que eu não imaginava no final do livro, não imaginava. Eu achei que isso já tinha ficado pra trás no passado há muito tempo. E quando teve essa reviravolta, eu falei, poxa vida, só pra complicar mais a vida dessa mulher. Gostei do livro de forma geral, só teve um detalhe que foi contado um pouco rápido, né? A França, que tava lendo comigo, ela também achou que foi em relação ao irmão da Johanna, uma resolução que a autora quis fazer. Eu gostei desse desfecho, já tava desconfiando já fazia um tempinho, depois que o irmão dela apareceu, em relação a outro personagem. Só que foi assim, resolvido muito assim, em questão de, numa folha só, foi resolvido uma coisa assim, foi solucionado, uma resolução que muda. Eu sei como você se sente. Então, mas tirando isso assim, não estragou a história, porque acho que como tava chegando no final... Tá, gente, a gente não quer que todo livro seja igual aos Miseráveis. É só que tem que ser convincente, né? Tem que ser coerente, pelo menos isso, né? Já vim desconfiando que ia levar isso, a história, só que quando aconteceu, foi assim, ó. A nós, uepa, que rápido já, papum, assim. Mas tá bom, né? Deu pra contentar. De forma geral, gostei do livro, porque, como eu falei nos outros tapes, ele aborda temas importantes, né? É um livro que eu indico, ele não é um romance de época totalmente clichê, como estamos acostumados a ler em muitos livros por aí. Vocês vão encontrar um pouco mais de problemáticas aqui. Adoro. Quero ler esse livro. Já é a segunda vez, já é a terceira vez que o Miquel falou no vídeo de lidos. Se é atrativo, por que não? Se é atrativo, leia os livros que você está devendo, meu bem. Eu tô devendo tanta coisa. Tanta coisa. O Miquel tá meio bestalhado, vocês estão vendo, né? Acho que é o calor. Eu tô muito calor, mano. Nossa, eu tô com muito calor. Tá, então vamos finalizar esse vlog. Vocês já entenderam que eu gostei bastante, vocês entenderam a temática, tá? Como eu já pra finalizar, já contei bastante da história, tá? Não dei spoilers, vai ter uma surpresinha no final, tá? Que vocês vão achar que já era e não era. Mas enfim, vou deixar o link de compra desses dois livros. Acho que o Elantris vai ser meio difícil de achar, né? Eu acho que sim, mas eu acho que nada que R$500 não pague pelo livro. Vocês conseguem, pessoal. De vez em quando essas loucuras na Amazon, vocês já viram, né? Pior que isso é o Flores Paraldi, que tava R$1.080 esses dias, tá? Você compra o livro, depois você faz um quadro com a nota fiscal e isso se torna uma obra de arte. Mas o Amor para Lady Johanna está bem mais em conta, com preço que dá pra gente pagar, tá? Vou deixar o link pra vocês, também vou deixar nossas redes sociais. Miquel tá meio parado no Instagram ultimamente, que tá com preguiça de postar, né? Mas só compartilho o que eu marco. Tô sem tempo. E olha lá quando eu compartilho que você marca. Mas nos sigam por lá, tá? Pode seguir nós dois. Pelo menos a Glaucia tá ativa. Sempre. Tá? E eu quero saber o que vocês acharam dessas nossas leituras, se vocês ficaram com vontade, se vocês gostaram dessa temática. Tenho certeza que vocês se surpreenderam com esse livro aqui. Tenho certeza que vocês não esperavam, achavam que era clichê. Não é verdade? Conta pra mim. Esse aqui eu não sei o que vocês acham. Eles vão falar aqui embaixo, né? Então é isso, eu tô com calor, agora eu vou pôr uma roupinha bem fresquinha e vou ler. Até o próximo vídeo. Até!